Olá a todos os amigos, já estamos aqui ao vivo, assim como nós cremos que vive o nosso Deus. É um prazer estar com todos os amados neste momento, porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, que Deus, ele está aonde você se encontra neste momento, e nós sabemos que o nosso Deus, ele está atuando. E a Bíblia diz que agindo Deus, operando Deus, quem impedirá? Quem pode impedir a ação do nosso Deus? Então, compartilhe esta live, essa transmissão, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas que precisam de conhecer a palavra, o poder de Deus, a força de Deus. Eu tenho recebido algumas mensagens pelo WhatsApp, pessoas que estão doentes, desenganadas, que necessitam de um milagre, de uma manifestação do poder de Deus. Eu acredito em milagres. Você acredita em milagres? Você acredita que para Deus nada é impossível? Quantas pessoas estão sendo vitimadas da Covid? Quantas pessoas estão sendo vitimadas da depressão? Ou seja, vitimadas de uma depressão. Quantas pessoas estão perdendo tudo? Quantas pessoas não encontram uma saída? Mas eu quero falar algo importante aqui hoje. Eu quero levar o senhor, a senhora, minha amada, meu amado, santo e santa de Deus, a um entendimento. Lá em Oséias está escrito: meu povo perece por falta de conhecimento. De conhecimento. Quantas pessoas o conhecimento que está recebendo dentro das instituições religiosas, esse tipo de conhecimento muitas vezes não tem base na Bíblia. São conhecimentos fundamentados em palestrantes, conhecimentos fundamentados em sabedoria humana. E esse conhecimento que é adquirido pela sabedoria humana, ela é terrena e ela é demoníaca. Ela não pode resolver nenhum tipo de problema, de adversidade. Então, por favor, se você tem a tua Bíblia aí, abra a tua Bíblia lá no livro de João, capítulo 8, versículo 32. João 8, versículo 32. E nós vamos meditar em cima desse versículo e nós vamos trazer a revelação de Deus ao teu coração. Então compartilhe com os amigos católicos, espíritas, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão desorientados, porque nós vamos transmitir aqui nesse versículo algo que pode mudar a nossa história, a nossa vida. A nossa história e a nossa vida. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis. Mas, como a própria Bíblia diz, o próprio Deus disse: agindo eu, quem impedirá? Ninguém vai impedir
ação de Deus em favor da sua igreja, em favor dos seus filhos. Nada pode atrapalhar ou frustrar os planos de Deus. Jó, ele disse o seguinte: eu sei que o meu Redentor, ele vive. Jó disse: nenhum dos teus planos, ó Senhor, pode ser frustrados. Nenhum. Às vezes, você acha que os planos de Deus na tua vida foram frustrados. Às vezes você imagina que para você não tem mais jeito, que para você não há mais possibilidade de dar a volta por cima. Mas o nosso Deus, ele é o Deus do princípio e ele é o Deus do fim. O fim para Deus é quando ele recolher o seu povo, a sua igreja, e estabelecer aquilo que ele disse, né? Jesus falou: eu vou e vos preparei morada, vou preparar morada, para que onde eu estiver, vós estareis também. Então, é importante a gente entender que Deus está no controle da situação. Mas, pastor, quantas pessoas foram infectadas? Quantas pessoas estão incubadas? Quantas pessoas estão numa UTI, numa CTI, estão ali ao léu? Não, não está ao léu. Deus está ali. Deus está ali. E Deus, ele quer encontrar em nós uma fé. Uma fé. Quando os amigos do centurião vieram e disseram: ô Jairo, não incomode mais o mestre, porque a menina morreu. Ela faleceu. Imediatamente Jesus disse: Jairo, não temas. Crê somente. Tem alguém na tua família com corona? Desenganado pelos médicos? Crê somente. Não temas. Não temas. Não temas diante dessa situação. Não temas diante deste problema, deste levante. Não temas. Deus, ele é contigo. Ele é contigo. E ele está preparando um grande milagre. Ele está preparando um milagre extraordinário. Agora você deve ficar na posição. Vamos para a palavra de hoje? João capítulo 8, versículo 32. Todo mundo já ouviu falar. Inclusive, até o presidente da República, ele citou este capítulo e este versículo na sua campanha eleitoral e também após ganhar a eleição. Diz assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando se fala em conhecer a verdade, muitas pessoas imaginam o seguinte: não, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, mas por que eu não consigo me libertar dos pensamentos negativos? Por que eu não consigo me libertar da enfermidade, das adversidades? Por que eu não consigo ter paz? Por que eu não consigo encontrar a segurança em Deus que Ele promete? A resposta é bem simples. Bem simples. Conhecereis a verdade. Que verdade que Jesus está dizendo? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Jesus fala, conhecereis a verdade, ele está dizendo o seguinte: você tem que me conhecer. Lá em Apocalipse, diz o seguinte: ele é a palavra de Deus. Então, quando eu conheço a palavra, não a escritura, a palavra, o evangelho,
Porque tem pessoas que conhecem somente a Escritura. A Escritura. Ela conhece a parte da lei, olho por olho, dente por dente. Ela conhece a parte do ódio, da condenação, da ira. Conhece um Deus que batalha, que mata os seus inimigos, que fere os seus inimigos. Agora, quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, ele está falando assim, você deve conhecer de mim, porque eu sou a verdade. Agora, que verdade é essa que Jesus está dizendo? Nós sabemos que existe o Evangelho. O Evangelho. E o Evangelho é diferente da Escritura. Porque a Escritura, ela se baseia na lei de Moisés. Ela se baseia em mandamentos de homens. Ela se baseia em rituais. Ela se baseia em tudo aquilo que contradiz o Evangelho, a verdade que veio através de Jesus Cristo. João não falou? João disse que a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vêm por intermédio de Jesus Cristo. Então, se você conhece a verdade, Jesus, a graça de Deus, então essa verdade é que vai trazer a liberdade ou a libertação aonde? Na nossa mente. Por isso que lá em Oséias diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque o único conhecimento que as pessoas têm hoje é de um Deus irado, é de um Deus que está pronto a colocar a mão, um Deus que se não fizer isso ou aquilo, ele vai pesar a mão. As pessoas estão acostumadas com o sistema religioso, doutrinário, que ao invés de trazer liberdade, traz opressão. Porque quantas pessoas estão oprimidas, veste o que não quer, porque é a doutrina da igreja. Fazem aquilo que não querem, porque dizem que o homem mandou, e geralmente é debaixo de condenação, de opressão, de medo. Agora, quando a pessoa conhece a verdade, a graça de Deus, o Evangelho, a pessoa entende o seguinte, que ela não serve a homens, ela serve a Deus. Então, tudo que a pessoa fizer, ela vai fazer de livre, espontânea vontade e com amor, com alegria. Porque ela sabe que isso agrada a Deus. Ela sabe que isso traz a presença da graça de Deus, porque ela começa a entender que servir a Deus não é servir aos homens, que servir a Deus não é servir um sistema doutrinário, que servir a Deus é ter o entendimento da verdade que traz a libertação da mente. Então eu começo a entender o seguinte, se Jesus morreu pelos meus pecados, por que eu sou um pecador? Se ele morreu pelos meus pecados, então significa que aos olhos de Deus, eu não sou mais um pecador, mas sim um santo de Deus, uma santa de Deus. Porque Paulo se referia à igreja de Cristo como santo e como santa. Mas hoje não. Hoje o sistema doutrinário diz, você é um pecador, você é uma pecadora, você é um verme de Jacó. Mas isso sim, foi antes da nova aliança. Antes da nova aliança, nós éramos pecadores, vermes de Jacó, bichinhos de Jacó. Nós éramos pessoas indignas de se apresentar diante de Deus, mas depois que veio a verdade, que veio a graça, aí mudou o conceito. Que nós podemos entrar com ousadia no trono da graça e fazer as nossas petições, sem precisar do homem, sem precisar
de intermediários, porque o acesso é livre diante de Deus. É livre. Mas, infelizmente, as pessoas, elas aprenderam a consultar os gurus dentro da igreja. A consultar os homens para tudo. Devo casar? Não devo casar? Eu tenho que tomar qual atitude? Devo abrir minha firma ou não abro minha firma? Eu faço isso ou eu faço aquilo outro? E geralmente as pessoas, elas vivem sendo orientadas pelo homem, quando na verdade, quando conhece a verdade, que traz a libertação da mente, a pessoa entende o seguinte, que o projeto dela, que a vida dela está na mão de Deus. O Espírito Santo é que orienta, o Espírito Santo é que guia. A Bíblia não fala que o Espírito Santo está dentro de nós, e Ele nos guia em toda a verdade, Ele nos conduz, Ele é o nosso consolador, é Ele que nos dá a direção, é Ele que nos dá os dons espirituais, é Ele que manifesta o agir de Deus na nossa vida. Mas infelizmente, a verdade que as pessoas conhecem é a verdade apresentada de acordo com os pensamentos humanos dos homens, que ao invés de trazer libertação, traz opressão. Aí a pessoa segue um sistema doutrinário dentro da igreja, ela é obrigada a fazer, ela não é feliz, o seu relacionamento já não anda mais bem, a pessoa não consegue viver a vida, a graça que Deus deu. Vive debaixo de uma opressão, porque na realidade ela não entende que Deus traz a libertação da mente para a pessoa entender o seguinte: eu não sou escravo do homem, eu não sou escravo da religião, porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. Então conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, está sinuando, ou está trazendo à tona, que eu devo conhecer a graça de Deus. O evangelho da graça. O que é o evangelho da graça? É o evangelho que já nos libertou. O evangelho que já nos santificou. O evangelho que traz à tona que Deus nos tirou das trevas para o seu reino de amor. Mas infelizmente, a verdade que as pessoas conhecem é essa: que o diabo está na vida delas, que o diabo se levantou, que o diabo é isso, que o diabo é aquilo, e esquece da verdade que Cristo, Ele manifestou na cruz do Calvário, quando Ele disse, está consumado. Então eu entendo, eu não sou mais um pecador, eu sou um santo de Deus. Eu não sou mais um servo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais um imprestável, eu sou feitura das suas mãos. Então, o que tem que converter hoje na vida das pessoas é a mente. É a mente das pessoas que tem que se converter. É a mente das pessoas, porque elas têm que ter a mente iluminada. A mente iluminada. Então, quando tem a mente iluminada, ela começa a andar de acordo com o evangelho da graça de Deus. Ela começa a entender que ela é livre. É como uma vez um pregador, se eu não me engano foi o T.L. Osborne, ele se deparou com uma mulher, já deve ter falecido, ou foi o Josué Irion, que se deparou com um budista, no templo budista, né? E ali aquele budista estava diante de Buda. E aquela cara, o tempo passando, ou passou, e já estava velho, diante daquela imagem. E o pregador percebeu a opressão daquele budista. E falou para ele, quanto tempo você serve a Buda? Quanto tempo você está aí? Ele disse, há muitos e muitos anos. Mas Buda saiu deste lugar? Ele te atendeu? Ele te ouviu? Não, não. E ali o pregador apresentou o Cristo ressuscitado.
E na hora que o budista, ele ouviu a obra da consumação, que o Deus vivo, ele olha, ele responde, ele fala, aquele budista tirou a sua veste, a sua manta, e falou assim: a partir de hoje, eu quero esse Jesus, o ressuscitado, o vivo. Porque Buda nunca me respondeu, nunca me deu satisfação. Eu estava aqui todos os dias, todos os anos, passados anos, e eu apenas estava sendo um religioso, vazio, deprimido e sem expectativa de nada. Quantas são as pessoas que não estão assim dentro de um templo budista, mas que estão dentro de uma sinagoga, de uma igreja, que começam a fazer as coisas por obrigação. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Porque se você não fizer, a mão de Deus vai pesar, o diabo vai te pegar, você vai ser punido. Agora, quando você conhece a verdade que liberta, que é a graça de Deus que veio por intermédio de Jesus Cristo, e ela entra dentro da tua mente, e ela começa a converter tua mente, você começa a tornar-se uma pessoa livre. Uma pessoa livre. Você vai viver. Você vai saber que Deus está no controle de tudo. Você vai compreender que você é escolhido por Deus antes da fundação deste mundo. A tua mente começa a sincronizar, começa a encaixar na mente de Cristo. E quando você tem a mente de Cristo, você age como Cristo. Agora, se você tem a mente do sistema religioso, daquilo que os homens ensinaram dizendo que é a verdade, quando na realidade não é a verdade, é a mentira. Porque quantas doutrinas mentirosas nós temos dentro das igrejas evangélicas. E eles falam assim: é Deus, é Deus, é Deus e é Deus, quando na realidade não é Deus. Mas se você entender que a verdade vos libertará, essa verdade é Cristo. É Cristo o ressuscitado. É a graça de Deus. E eu gostaria que você entendesse isso. Que você viesse viver essa liberdade. Que você viesse a entender que muitas vezes você não está servindo a Deus. Você está servindo o homem. Talvez você busque uma posição, um cargo. Você busca algo que aparentemente vai te dar um poder. Mas você vai continuar vazio de Deus. Você vai continuar vazio de Deus. E você sabe disso. Mas quando você tira essas coisas da tua vida e começa a colocar Deus, porque a Bíblia diz: quem quer ser o maior, seja o menor. Hoje as pessoas brigam por posição, por status, por nomes e renomes, quando na realidade tudo isso é vaidade. Tudo isso é vaidade. Então nós temos que conhecer a liberdade, a graça, a liberdade em Cristo ressuscitado e libertar nossa mente através da graça de Deus. Hoje, a situação não está fácil. Como eu disse no início desse vídeo, dessa transmissão, pessoas estão morrendo, pastores, pastoras, irmãos e irmãs que estão internados, como também irmãos católicos, espíritas, etc, etc. Mas Deus está no controle de tudo, porque a Bíblia diz: a chuva cai sobre o justo e sobre o ímpio.
E também o sol nasce para o justo e para o ímpio. Deus é justo. Deus é justo. Então que essa verdade, que é a graça de Deus, ela vem entrar dentro do teu coração e te dar essa paz que a religião, que o sistema doutrinário religioso não pode te dar. Que você venha servir a Deus sem preocupação com números, sem preocupações com resultados que agradam a B, que agradam homem, instituição, que agrada isso, que agrada aquilo outro, que você venha ser livre para falar as verdades que realmente são da Bíblia, são da graça, do Evangelho. Deus está batendo na tua porta e está dizendo: chegou a hora de você dar um salto na tua vida, de você viver essa graça e apresentar essa graça a todos os que estão caídos, doentes, que estão sem esperança, sem expectativa de vida. Nós podemos levar a vida através dessa verdade que é a graça de Deus. Por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós já somos livres. Mas o problema é que enquanto a gente não libertar o nosso entendimento, a nossa mente se converter, nós não vamos chegar à conclusão do que é a graça de Deus, a obra consumada. Então eu vou ficar por aqui e eu gostaria de fazer uma oração a todos os meus irmãos que pedem oração, a todos os meus irmãos que estão passando por situação difícil, por dificuldades, por problemas. E eu creio que Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. E Deus vai fazer um grande milagre na vida daqueles que necessitam. Se você tiver aí uma fotografia de alguém que está com Covid, segura na mão. Se você está sentindo os sintomas ou foi desenganado, pega um copo com água. A água não faz milagre. Mas se você usar a fé faz um milagre acontecer, no nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor, o Senhor disse: invoca-me e eu te responderei. E nós invocamos o nome do Deus da graça, o Deus do milagre, o Deus que não falha e que está no controle de tudo. Ah, meu Senhor, quantas pessoas estão, meu Pai, desenganadas. Meu Deus, que fizeram o teste, que estão sentindo sintomas, falta de ar, não tem o paladar. Meu Deus, tem sentido, meu Deus, uma opressão tão grande. Mas o Senhor disse que aonde tivesse 2 pessoas ou mais reunidos no teu nome, o Senhor estaria presente. E nós estamos reunidos em espírito, meu Deus. E nós invocamos o teu nome neste momento. Visita, Senhor, meus irmãos, Senhor, aqueles que estão no Facebook, aqueles que estão no WhatsApp, aqueles, meu Deus, que eu tenho conhecimento. Meu Deus, visita de forma milagrosa, meu Deus, e coloca as tuas mãos. Remova, Senhor, esse sintoma de enfermidade.
Remova, meu Deus, essa dor, essa doença, esse tumor, este câncer, esse Covid. Remova essas dores nas pernas, na coluna. Remova, meu Deus, a cegueira, a paralisia. Remova, meu Deus, todo tipo de flagelo para que o teu nome seja glorificado. Meu Deus, toca na vida, Senhor, daquele que se encontra desempregado. Meu Deus, passando necessidade, Senhor. Assim como o Senhor enviou, meu Deus, a Elias, o corvo, meu Deus, com alimento. Envia, meu Deus, por favor, o socorro, meu Pai. Envia, meu Deus, o socorro para que esse homem, esta mulher, não passe fome, meu Deus. Remova, meu Deus, a depressão, essa pessoa que está pensando em tirar a própria vida, que está pensando em se jogar de uma ponte, se jogar na frente de um ônibus, que está pensando em se enforcar. Remova esse pensamento opressor e negativo, meu Deus, e que a tua graça vá e produza o resultado para qual a tua palavra está sendo enviada, meu Deus, e que haja portas abertas, que haja saúde, que haja vida. Visita, meu Deus, a pessoa pela foto, abençoe esta água, meu Deus, e que sirva como remédio. Eu peço ao Senhor e te agradeço, meu Deus, porque haverá milagres, haverá resultados. Meu Deus, ressuscita o morto, meu Pai, para que todos vejam a tua glória. Meu Deus, que esse exame, meu Pai, que vai ser feito, venha dar negativo e a tua filha, o teu filho, venha cantar o hino da vitória. Meu Deus, assim nós determinamos, para que o teu nome seja glorificado. No nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Toma um pouco dessa água para uma pessoa que necessita de cura, de saúde, de força, e que o poder de Deus vá aonde nós não podemos ir. Respire fundo. Amém, gente? Deus é bom. Deus é bom. A Bíblia fala que o nosso Deus, ele não tarda e nem falha. Ele está no controle. Vamos crer agora que aquela pessoa que estava com Covid, porque não está mais, que vai sair daquele hospital, que quando fizer o exame não vai dar nada, os sintomas vão desaparecer. Aquela pessoa que foi desenganada com câncer também é curada pelo poder de Deus. Paralisia é curado e o leproso é purificado. O paralítico levanta e anda pelo poder de Deus. Apenas envia o recado. É como o apóstolo disse para Enéas: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E naquele momento Enéas se levantou e passou a andar. Então nosso Deus é grande, tá? É manter o sorriso crendo. Porque a Bíblia diz que o coração abatido, ele enfraquece os ossos. Então, deixa a graça de Deus te iluminar, te dar alegria. Porque aí você vai ver que todas essas situações negativas vão desaparecer e você vai comprovar que o Senhor é bom, que Deus é bom. Tá bom, gente? Eu já vou encerrar esta transmissão, tá? Foi um prazer ter todos aqui com a gente. Deixa eu falar aqui rapidamente alguns nomes, né? Alexandre Nascimento, né? O nosso amigo Alexandre, lá do bairro, né? Aparecidinha, lá em Sorocaba. Vamos lá. Alexandre Mourinho, né? O nosso amado obreiro Alexandre, lá de Araçariguama. Nós tivemos ontem, lá no Monte do Saboó. Alexandre, um beijo no coração, meu amigo, para tu, para tua família, para tua mãe, para o teu pai, homens e mulheres de Deus, né? Até a Raíssa tá aí também, né? Vamos lá. Dona Lourdes, também, lá da cidade de Araçariguama. Dona Lourdes, um beijo no coração também, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Marília Rodrigues, Anderson Rodrigues, né? Pastor Anderson, um beijo no coração.
Né? O pastor Anderson, eu conheci o pastor Anderson na Igreja da Graça, quando nós estávamos lá em Ferraz de Vasconcelos, começando um trabalho. Ele estava lá com a gente e nós temos recordações boas ali de Ferraz de Vasconcelos. Helena Almeida, né? Um forte abraço no teu coração, minha querida. Dona Alice Tieko, é isso mesmo, Dona Alice? Né? Consegui falar aí o japonês correto? Um abraço no coração, graça e paz, tá bom, Dona Alice? Um beijo para a Gisele, tá? Um abraço no coração dela, que ela é especial, muito especial. E a senhora também sabe que é muito especial no meu ministério. Deus abençoe a senhora, guarde a família da senhora, tá bom? Em nome de Cristo Jesus. Vamos lá. Dona Irene Oliveira, também um forte abraço para Dona Irene, um beijo no coração. E para todos, né, que estão aí acompanhando, que vão acompanhar essa transmissão, a dona Aparecida Santos também, um forte abraço, um beijo no coração, minha querida, e que Deus abençoe a todos, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, eu vou estar aqui de novo, tá? Dependendo aí, no mesmo horário, tá? Então, você vai receber a notificação quando eu chegar aqui para fazer a transmissão, tá bom? A gente está ainda voltando de novo, então a gente está um pouquinho enferrujado, tá? Mas é normal, tá, gente? Daqui a um tempo a gente vai estar tendo uma transmissão com mais detalhes, tá? Com mais conteúdo, tá bom, gente? Deus abençoe vocês, uma ótima noite, tá? Que a graça de Deus ilumine a tua vida, porque não tem nada mais maravilhoso do que a graça de Deus, né? Tanto que Paulo disse, né? Quando Paulo falou o seguinte, Deus falou, né? Quando Paulo estava passando por um problema, Jesus falou assim para ele, Paulo, a minha graça te basta. Depois Paulo fala assim, né? Ele fala que a graça de Deus na vida dele não foi vã. Então Paulo entendeu que a graça de Deus é o suficiente para a gente conduzir a vida de vitória em vitória, tá bom? Deus abençoe a todos, um beijo no coração e nós vamos nos ver amanhã, se Deus quiser, tá bom? Fiquem com Deus e hasta la vista.